Olá, amigo do Tech Posto, mais um PodTech, o seu canal de cultura, de informação. Você revendedor, você empresário do segmento de transportes, nosso cliente de data center. A Tech Posto hoje, olha, super feliz em trazer aqui para conversar com a gente uma autoridade no segmento de equipamentos para postos de serviço, para transportadoras. A gente vai falar muito sobre equipamento. Olha, hoje aqui conosco, Antônio Cristóvão, engenheiro mecânico, MBA em marketing, quase 20 anos só de Gilbarco Widerhut. Como no nosso segmento todos, uma vez que adentra, segue nele. Então, não vou dizer aqui que já seriam quase 40 anos de mercado, para não dar spoiler da idade, mas nós todos, uma vez que adentramos, a gente se apaixona. E olha, Tech Posto muito feliz de receber aqui um amigo. Antônio, obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui em nome da Gilbarco falando com a gente. Renato, eu que agradeço e parabenizo a Tech Posto por essa iniciativa. Eu acho que levar informação para revenda é fundamental, principalmente os nossos clientes que têm uma vida bastante corrida, com pouco tempo para participar de treinamento, de curso. Eu acho que é uma forma de chegar rapidamente a informação para o nosso mercado. Olha, obrigado. E eu fico feliz porque a gente conversa muito com os clientes finais, os revendedores de combustíveis, as pessoas que utilizam combustível, e trazer para conversar conosco o responsável por estar pensando o futuro desse segmento nos traz muita alegria, porque a gente acaba falando de norma, de regras, mas a gente tem transformações constantes que, logicamente, hoje a gente vai falar um pouco de um tema que está muito relacionado a combustível do futuro, mas a gente quer falar um pouco sobre como é que o mercado está se preparando. E eu vou fazer uma introdução rápida sobre uma mudança, e aí vou passar para ti, porque eu estou super curioso para saber como a Gilbarco Widerhut está pensando os próximos passos. Próximos passos esses que eu já vou falar de presente. Aqui no meio tem também uma celebridade ao meio aqui da mesa, que o Antônio vai detalhar para nós, mas fazer uma introdução rápida para quem está nos ouvindo. Tanto o empresário que utiliza para abastecer seus próprios veículos, quanto quem revende combustíveis. No Brasil, em 8 de agosto, foi sancionada, 8 de agosto eu estou errado, 8 de outubro, foi sancionado pelo presidente da República a lei sobre o combustível do futuro. O que isso, traduzindo em miúdos, é? É uma medida socioeconômica com foco no ambiental, na descarbonização, super relevante para o que a gente está construindo, tem aqui todo o apoio da indústria e do segmento e que traz mudanças simples, mas muito significativas. A gente tem já no Brasil o etanol como um protagonista. Acho que o Brasil enxergou antes de muitos países uma fonte de energia mais limpa do que as tradicionais de combustíveis fósseis. Então você tem etanol no mercado, a larga disposição. Você tem essa mudança que é mudar o incremento percentual de etanol na gasolina, chegando agora, no futuro próximo, até 35% de etanol na gasolina. E o mais constante, que a gente vai ouvir um pouco aqui do Antônio, sobre biodiesel. Biodiesel esse que hoje está numa concentração de 14% no diesel e que vai chegar até 2030 em 20%. É lógico, o mercado tem que se preparar para essas mudanças e é por isso que a gente está feliz aqui hoje de ouvir o Antônio. Antônio, fala um pouco mais sobre esse desafio, fica à vontade, sou todo ouvidos. Renato, você comentou muito bem, o Brasil, a gente tem a felicidade de estar num país que foi pioneiro na utilização do etanol como combustível veicular, né? A gente pensar, o Proálcool começou nos anos de 1976, 77. Então, existe uma larga expertise na indústria, tanto da revenda de combustíveis, da operação com equipamentos destinados à comercialização de combustíveis e mesmo a indústria automotiva. A gente vem acompanhando essa tendência agora global, visando a conservação ambiental da utilização de combustíveis mais limpos, né, que poluam menos o meio ambiente. E a Gilbarco, como não poderia deixar de ser, o Brasil foi um grande laboratório de teste para os desenvolvimentos, falando a nível global. Por exemplo, a Índia é um mercado em que o etanol está sendo introduzido também em larga escala. Gradativamente,
mas vai atingir um nível elevado de concentração, podendo chegar até a comercialização do etanol puro, como no Brasil, que é hidratado, a gente fala praticamente que é o etanol puro. Mas o Brasil, por já ter esse produto disponível, implementado no mercado, serviu como um grande laboratório para desenvolvimento dos produtos a nível mundial. Hoje aqui, você comentou desse protagonista aqui no centro da mesa. Esse é um bloco medidor, que nós chamamos de V15. Nós fizemos o lançamento desse medidor durante a Expo Postos, agora no mês de setembro. Esse medidor passa a equipar os bicos de etanol na linha de bombas e dispensas de Gilbarco Veeder-Root. E ele tem, apesar da forma muito semelhante ao bloco medidor tradicional que você conhece, ele tem algumas características específicas para operar com esse produto. Pela cor, você pode observar, se trata aí de um revestimento, de um tratamento químico, mas não para só por aí. Você tem materiais de vedação com compostos diferentes e alguns componentes também confeccionados em materiais diversos do medidor padrão. O objetivo da Gilbarco, após um extenso teste, período de teste aqui no Brasil, a gente tem mais de 200 unidades em campo, que foram submetidas em diferentes temperaturas, altitudes, condições operacionais para a gente ter muita consistência em termos de resultado e lançar com muita propriedade esse produto. Esse medidor, inicialmente vai ser utilizado somente nos bicos de etanol, embora tenhamos instalado também em gasolina e em biodiesel, até como uma parte do experimento de engenharia. Futuramente, a gente pode avaliar se estende a utilização para todos os combustíveis vendidos no Brasil, porque, por conta dessa diferenciação de construção, ele tem um custo muito mais elevado que um medidor tradicional. Deixa eu te cortar, porque eu preciso entender uma coisa bem pontual nessa sua fala. Ele tem mais valor agregado, mas ele é mais robusto. É isso? Nós estamos falando em mais longevidade? Sem dúvida, estabilidade de calibração e resistência. Vou voltar, dar um passinho para trás. O medidor que a gente utiliza no Brasil desde 2018, a gente chama de V10, é um medidor que foi desenvolvido para mercados com, entre aspas, combustíveis sujos. Sim. Quando eu digo combustíveis sujos, eu não estou dizendo que é um combustível adulterado, porque a gente sabe que essa não é o padrão do mercado. Sim. Mas, eventualmente, sim, encontramos esse tipo de produto sendo oferecido para os consumidores. Eu digo combustíveis sujos relacionado à idade da refinaria, muitas vezes do processo de refino do combustível, ele traz alguns resíduos de sua produção, ou mesmo algum descuido durante a instalação de tanque, tubulação que não ficou devidamente tamponada, algum resíduo que cai eventualmente dentro do tanque. Por exemplo, um grão de areia, ele é capaz de riscar as paredes internas do bloco medidor e causar uma diferença na calibração. É um instrumento de precisão. Se você tem risco nessas paredes internas, você pode comprometer a medida. Então, o V10 foi a base do lançamento desse produto, que já era um medidor diferenciado por sua robustez. O que a Gilbarco fez foi, olhando a performance do V10 com os diferentes combustíveis, enxergamos que o etanol, por sua propriedade química, ele era um pouco mais agressivo para o medidor, não por corrosão, mas pela falta de lubrificação dos componentes. Então, começamos a partir daí a melhorar a performance do V10 e chegamos nesse produto no V15. Olha, te ouvir é bacana porque a gente tem a chegada de um novo blend, né? De uma mistura diferente de combustíveis, né? De novo, foco no combustível do futuro, descarbonização, isso me motiva. Nós temos filhos, netos, e eles vão se beneficiar muito disso. Agora, todo esse investimento em estudo, quando se traduz em longevidade, em robustez, eu acredito que para qualquer empresário isso soa como música, porque você quer investir uma única vez e você quer também ter um custo de operação o mais reduzido possível. Então, parabéns a Gilbarco, que já se antecipa a mudanças tão relevantes e que, para esse caso, trata um produto que já existia, que é o etanol, com maestria, né? Cada vez melhorando. Agora, queria te ouvir porque etanol, legal, estamos aqui já com um produto
preparado e à frente do que existe no mercado. Agora, vamos falar um pouco sobre biodiesel, porque biodiesel, a transformação ela está mais acelerada, né? Como é que a Gilbarco está vendo esse movimento? Fala um pouco para nós. A Gilbarco tem enxergado biocombustíveis de uma forma bastante ampla. Não é só etanol, não é só biodiesel, estamos falando de carregadores de veículos elétricos, também faz parte do portfólio global da Gilbarco. Empresas que vendem soluções de automação para carregadores elétricos, a Drivets, que é sediada nos Estados Unidos, também faz parte do portfólio. Mais especificamente, respondendo à tua pergunta sobre biodiesel. Hoje, o biodiesel, a gente não fala em Gilbarco em termos de desenvolvimento de medidor, como é o caso do etanol. Hoje, o foco da preocupação da Gilbarco, quando a gente fala em biodiesel, é a unidade bombeadora. Ela pode falhar com o aumento da concentração do biodiesel, porque depende da origem desse biodiesel. Se ele é um biodiesel mais de origem vegetal, você observa menos efeito do que eu vou falar. Quando você tem gordura animal, você acaba encontrando a formação de borra de depósitos no interior da unidade bombeadora. E a nossa unidade bombeadora é de engrenagens e nos vãos entre os dentes da engrenagem acontece a deposição desse material que acaba causando um travamento, pode causar o travamento da unidade bombeadora. A solução não é complexa, é um processo de limpeza, existem até produtos utilizados em carros antigos para descarbonização que são utilizados em campo pelos técnicos para fazer essa limpeza e a unidade bombeadora volta a operar normalmente. Ela não é tão traumática como a gente enxerga em alguns outros medidores de outros fabricantes que acabam demandando a substituição. Porque você abrir um bloco medidor em campo não é recomendável, você acaba comprometendo também o material de vedação, então ele requer a substituição por reformado à base de troca, que foi feito em uma oficina, esse reparo, né? Então, o medidor ele não admite esse reparo em campo como uma unidade bombeadora, que é simplesmente um processo de limpeza. Bom, acho que esse é o ponto interessante. Hoje, né, uma vez que já se tem uma curva de aprendizado, é bacana ouvir. Então, me diga se eu estou correto. Hoje, a operação de diesel, biodiesel, ela está sendo super administrada com limpeza. É tão simples quanto isso? Basicamente, a recomendação da Gilbarco é para que se intensifique a manutenção preventiva, o exame do filtro que existe no interior da unidade bombeadora e também os filtros externos se existirem na instalação, no posto revendedor ou no posto de abastecimento. Se existe um filtro prensa, um outro filtro coalescente, outro elemento filtrante, ele deve ser inspecionado e avaliada a necessidade de substituição, para que se evite a ocorrência da deposição de borra no interior da bombeadora. Hoje administramos basicamente com limpeza, mas estamos com esse projeto com uma melhoria em nosso radar. Já estamos nos movimentando para evoluir também na unidade bombeadora, embora o impacto dela hoje não seja tão forte no posto revendedor, ou seja, ela pode travar sim, mas o processo de voltar a tornar-se operacional é simples. Sim. A gente enxerga que isso é um incômodo, não deixa de ser um transtorno na operação. A gente quer oferecer um produto também adequado para operar com biodiesel, inclusive nessas concentrações maiores, que é a tendência. Então, trazendo para o senso comum, que não é o caso dos engenheiros, aqui você representado, é o meu caso, que não tenho esse conhecimento técnico, trazendo para o senso comum. Nós estamos colocando, em alguns momentos, sebo animal, nós estamos com gordura animal dentro do diesel e é por isso que os equipamentos, em algum momento, têm que se adequar a essa nova composição do combustível? É isso, traduzindo em miúdos? Sim, você está correto, mas é uma composição que é admitida pela Agência Nacional de Petróleo. No passado, houve esse movimento de aumento do percentual de biodiesel no diesel, houve um impacto nos equipamentos em campo, também em ônibus, caminhões, por conta desse aumento e dessa gordura animal adicionada ao biodiesel. Houve uma revisão da norma pela Agência Nacional de Petróleo, em que os produtores de biodiesel
são obrigados a adicionar alguns compostos, alguns catalisadores, na verdade, antioxidantes no biodiesel para que ele tenha uma durabilidade maior, que se evite essa formação dessa borra. Entretanto, como você mencionou, o combustível do futuro prevê o aumento da concentração. E fabricantes nos anteciparmos, fazemos os testes e desenvolvimento para atender essa nova regra do mercado. Estar preparado para esse novo aumento de percentual do biodiesel no diesel. Bom, ótimo que a Gilbarco Wiederhut esteja à frente, preocupada, trabalhando para estar sempre preparada para o que vem, né? Do futuro. Quando a gente fala combustível do futuro, falando em percentuais, né? Mas ele já está na praça, já é presente. E a gente tem diferentes cenários. Hoje, por exemplo, um posto de gasolina que transaciona milhões de litros por ano é um cenário. Agora, quando você pega o mesmo cliente, porque nem todo mundo sabe, mas esse bloco medidor vai parar, às vezes, na fazenda de alguém que vai abastecer. Se eu não estiver enganado, aeronaves de pulverização são movidas a etanol, se eu não estiver enganado. Então, às vezes, você está investindo num equipamento para sua fazenda e a Gilbarco está preocupada na eficiência e durabilidade dele. Então, também tem o tempo que o combustível fica armazenado. Num posto de gasolina, como eu falei, transação de milhões de litros por ano. Numa pequena fazenda, você já tem esse combustível mais tempo armazenado. Ele vai comprar um lote que vai passar dentro daquele tanque 2 meses, 3 meses. E eu queria te ouvir em relação... A gente falou de filtragem. Eu tenho percebido um aumento maior da aquisição de filtros de melhor precisão. Não só aqueles antigos filtro-prensas que retiravam a particulado sólido, mas eu tenho visto empresários dos dois segmentos, postos de gasolina revendedores e postos de abastecimento em fazendas, investir em filtros de melhor qualidade. Isso ajuda no processo? Faz parte? Faz parte, Renato. E essa tendência, a gente pode fazer um paralelo com a evolução tanto da indústria de caminhões como dos implementos agrícolas. Hoje você tem equipamentos agrícolas e caminhões sofisticados, com um nível de tecnologia elevado, um custo elevado também, te oferece mais recursos em termos de operação, mas ele não é tão robusto como um caminhão mais simples, um mecanismo mais simples. Então, faz parte dessa tendência do mercado proteger esse patrimônio, seja do empresário, proprietário daquela frota, ou seja, do patrimônio do cliente desse posto revendedor. Bom, é legal. Então, a gente aqui, traduzindo em miúdos, o revendedor que investe em filtragem, ou o consumidor que investe em filtragem, preserva tanto o seu equipamento de transferência de combustível quanto os motores dos seus veículos, né? Sim, e o patrimônio dos clientes. Bom, exatamente. Olha, Antônio, eu queria te agradecer e eu acredito que nós vamos estar aqui num futuro próximo falando sobre Gilbarco. Sobre uma coisa, você falou com maestria sobre carregadores elétricos, estamos falando muito do presente, mas antes da gente encerrar aqui esse bate-papo, Gilbarco tem equipamento para transferência de hidrogênio. Eu esqueci de mencionar, você tem razão. Eu tenho visto muito desse movimento da eletrificação, super válido, eu estou super animado com a eletrificação, mas está chegando aí hidrogênio, que é sim a revolução de mercado. O dispenser de hidrogênio, ele faz parte do ecossistema de um posto de combustíveis. Nem todo mundo conhece e a comparação não é justa, mas a rota é parecida com a de GNV, então é um líquido pressurizado. Tô simplificando demais, porque o hidrogênio tem a sua complexidade, mas eu não vejo a hora da gente estar aqui falando sobre a melhoria nos equipamentos de medição da transferência de hidrogênio de um tanque de hidrogênio para o tanque de um veículo. Tem muita coisa interessante relacionada a hidrogênio, inclusive a própria origem. Você pode ter a geração de hidrogênio a partir de etanol, a partir de eletricidade. Então, tem muitas variáveis aí nesse mercado de hidrogênio que a gente tem bastante para oferecer. Tá bom. Alguma consideração? Vou encerrar nosso bate-papo e o próximo é sobre hidrogênio, então. Quem sabe? Obrigado pela oportunidade mais uma vez e parabéns para os revendedores que dedicaram tempo
para atualizar sobre os assuntos aí do mercado. Legal, Antônio, obrigado. Olha, você que nos ouve, é cliente, parceiro, empresário, consumidor de combustíveis. Hoje, que bate-papo agradável aqui com o Antônio. Antônio é autoridade em tecnologia, o professor Pardal, um gênio da tecnologia aqui, é meu amigo e admirado por todo esse mercado aqui. Nesse mercado de combustíveis, são poucas as pessoas que têm tanto conhecimento. A gente falou sobre combustível do futuro, o quanto a Gilbarco está preparada para esse novo momento de mercado, um momento super válido. E olha, é bacana estar aqui com esse tipo de informação e levando para você, revendedor, a tranquilidade de que tem muita gente pensando no teu negócio e o consumidor final é que ganha com isso. Não deixem de curtir o nosso canal, o @TecPosto, clicar no sininho, isso tudo faz parte desse processo aí de podcast. De novo, a gente se vê num próximo encontro. Obrigado pelo teu tempo e até a próxima.